podem abrir a Bíblia de vocês lá no livro de Jeremias, no primeiro capítulo. Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Até aqui. Jeremias é um profeta admirável. Se a gente lê todo o livro e você conhecer um pouco da biografia dele e do contexto em que ele falou, porque Deus deu uma missão para ele quase impossível, muito difícil, né? Ele tinha a tarefa de tentar trazer o povo, de fazer o povo voltar-se para Deus, sendo que o povo já estava assim no precipício, já estava no fundo do poço, no seu distanciamento com Deus, na sua desobediência. E você vai ler a história de Jeremias. Ele foi rejeitado, ele foi odiado, ele foi perseguido, né? Mas ele permaneceu firme e ele sofreu. Logo depois você vê o livro de Lamentações de Jeremias, porque ele viu o povo ser massacrado, ele viu o povo, a terra dele ser invadida, né, pelos estrangeiros, e o povo ser levado cativo. O que a gente percebe em Jeremias é que o senso de vocação dele era muito forte para que ele pudesse permanecer firme, né? Diante de uma missão quase impossível, ele permaneceu firme, ele falou, teve fé, coragem, foi determinado para falar aquilo que o Senhor colocou na sua boca. E esse primeiro capítulo aqui, nós lemos até o verso 10, ele fala do chamamento, né? De Deus chamando Jeremias para ser profeta. E o nome Jeremias significa o Senhor exalta, o Senhor estabelece. E eu fiquei pensando no nome de Jeremias, e eu queria destacar algumas coisas aqui para a nossa vida, pensando nisso, que o Senhor estabelece. Esse é o significado do nome dele. O que o Senhor estabeleceu para a gente? O que já está estabelecido aqui diante do texto que a gente leu? E o primeiro ensino, eu quero dizer assim: está estabelecido que nossas palavras devem corresponder ao máximo às palavras do Senhor, né? Diz aqui no comecinho do verso 1 até o verso 3 assim: palavras de Jeremias. Depois no verso 2 diz assim: a ele veio a palavra do Senhor. No verso 4 diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. E aí ele entrega. O que a gente percebe é que, assim como Jeremias e na vida dos discípulos de Jesus, é que deve haver um casamento entre as nossas palavras e as palavras do Senhor, né? Tudo aquilo que nós falamos deve corresponder ao máximo àquilo que o Senhor falaria. A gente fica pensando, né, nesta fala de Deus, dizendo: eis que Deus diz o seguinte, numa entrega de profecia ou de mensagem. Mas quando a gente olha para Jesus, não é isso que Jesus está fazendo o tempo inteiro. O que Jesus está fazendo é conversando com as pessoas,
Jesus está conversando com o publicano, Jesus está conversando com a mãe enlutada, Jesus está conversando com seus amigos, Jesus está conversando com enfermos, Jesus está conversando com os discípulos, Jesus está falando à multidão, Jesus está falando às vezes com uma única pessoa. Então o que nós temos que fazer? Que as nossas palavras, de uma maneira geral, correspondam ao máximo com as palavras do Senhor. E as palavras do Senhor não é só quando a gente entrega alguma coisa da Bíblia, algum versículo, alguma promessa, algum ensino, algum valor. Não, toda a nossa palavra deve estar casada com aquilo que Deus diz. A pergunta é: como é que Jesus diria no meu lugar nessa situação? Né? O que Jesus faria? Como Jesus colocaria? Como que Jesus trataria? Como Jesus responderia? Quando Jesus foi afrontado, como é que ele respondeu? Quando Jesus foi elogiado, como é que ele agiu? Quando as pessoas foram maliciosas com ele, que chegavam adulando, bajulando, mas ele sabia que havia malícia nos corações, como é que ele agia? Né? Então, esse é o desafio nosso, que as nossas palavras possam edificar, possam construir. Muitas vezes nas nossas palavras, como no dia a dia, com os filhos, com as pessoas que a gente convive, tratamento marido, mulher, esposa, esposo, filhos e pais, pais e filhos, muitas vezes a conversa tem que ser um pouco mais próxima, né? Às vezes a gente precisa aconselhar, às vezes a gente precisa chamar atenção, às vezes a gente precisa trazer à consciência do outro alguma coisa que ele não está enxergando. Mas até mesmo nestas situações, como é que Jesus fazia isso? E fazer corresponder ao máximo. É um desafio para a gente? Porque nós temos uma natureza complicada, mas a gente deve estar atento, né? Esse pelo menos estar conscientes que assim deve ser, e as nossas palavras serem verdadeiras, as nossas palavras serem sábias ao ponto da gente saber quando falar, quando não falar. É sempre um desafio. Esse desafio para a gente vai ficando mais claro, ou então vai dando algum norte para a gente, à medida em que a gente vai observando isso na palavra de Deus, à medida em que a gente vai estando atento àquilo que sai da nossa boca. Como é que sai? Então está estabelecido que as nossas palavras devem corresponder ao máximo às palavras do Senhor. O Senhor disse: para quem eu mandar você vai, aonde eu mandar você vai, e o que eu mandar falar você vai falar. Não foi o que Deus disse para Jeremias? E assim também é na nossa vida, né? O verso 5, no comecinho, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então está estabelecido também que ninguém nos conhece melhor do que o Senhor, né? Jesus disse aqui para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Os pais passam a conhecer, entre aspas, as crianças quando o médico diz assim: está grávida, né? E aí então já existe um certo conhecimento, tem um ser sendo formado. Aí espera os meses onde é possível, através do exame, saber se é menino ou menina. E aí começa o tratamento, né, para aqueles que já fazem carinho na barriga, para aqueles que já conversam com a criança, né, que vão fazendo isso, que é muito saudável. Aí já começa a direcionar, porque sabe que é um menininho ou uma menininha, né, que está ali. Mas o Senhor diz: antes que eu te formasse, eu te conheci. Então ninguém nos conhece melhor do que o Senhor, né? E isso para a gente é muito importante, porque como é bom saber que nós podemos recorrer a alguém que nos conhece antes de ser formado. A gente fica perguntando: como é que isso é possível? É possível porque antes de nascer na barriga dos pais, nós já nascemos na mente e no coração de Deus. Nós já nascemos nele, né? No desejo dele de trazer à existência um ser que foi a nossa vida. Então eles nos conhecem. Então recorrer a alguém que já nos conhece
dessa forma e nessa nos dá segurança. Isso também leva a gente perceber quanto é importante a gente ouvir esse Senhor que nos conhece mais do que a gente mesmo, mais do que qualquer pessoa que nos conheça. A importância da gente ouvir, a importância da gente temer esse Senhor no sentido de respeitar aquilo que Ele fala para a gente, já que o conhecimento é dessa forma sobre a nossa vida. E também de podermos nos abrir com Ele e nos abrirmos para Ele de todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, porque está estabelecido que ninguém nos conhece melhor do que o próprio Senhor. Outra coisa que está estabelecido que Deus tem uma missão para os seus filhos. Na sequência do verso 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus não simplesmente o conheceu antes de formar na mãe, mas diz que antes dele sair da madre, ele também já saiu com uma missão. Já o te constituí como profeta às nações. Bom, nós sabemos que olhando para o Novo Testamento, isso se aplica a todos, porque Jesus disse, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todos nós, todos os discípulos de Jesus são enviados do Senhor, né? Então está estabelecido que todos nós temos uma missão. E a pergunta que certo autor fez, e é muito legal a maneira como ele expressou, através de uma pergunta, é a gente poder responder para nós mesmos essa pergunta: para quem você acorda todas as manhãs? Você acorda todas as manhãs para você? Você acorda todas as manhãs para alguma situação, algum evento? Você acorda todas as manhãs para uma outra pessoa? Para quem que você acorda todas as manhãs? A Bíblia revela que nós existimos para a glória de Deus e que nós fomos formados para a glória de Deus. Então fica fácil responder para quem que a gente deveria acordar todas as manhãs. Acordar para o Senhor, porque até pelo fato de poder acordar, nós acordamos por causa da graça dele, né? Então, se Ele nos dá a graça de poder acordar, nada mais justo do que esse acordar seja para Ele, né? Que nos dá a graça de poder respirar e poder viver. E Ele espera que a gente acorde e que a gente viva para Ele, e acordamos pela graça para expressar a graça que a gente tem recebido dele às outras pessoas. Então, a mesma graça que eu recebo de Deus, para que eu possa também manifestar às outras pessoas aquilo que eu tenho recebido dele. É simples para falar e um desafio para nós, porque o nosso coração facilmente se levanta todas as manhãs para muitas outras coisas, sem que isso seja o principal, né? Outro ensino que está aqui no verso 6 ao 9. Então daí Jeremias responde: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. E o Senhor disse: não diga isso, não diga não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar você vai falar. Então está estabelecido que na presença de Deus não existe nenhum servo incapaz, né? Porque Jeremias, ele se dá conta da sua limitação. Quando Jeremias olha para Jeremias, ele diz para Deus: ah, Deus, eu não sei falar. Como é que eu vou falar às nações? Como é que eu vou falar? As nações significa, como é que eu vou falar ao meu povo? Olha a situação que está. Todo mundo rebelde, distante do Senhor. Como é que eu vou falar aos estrangeiros do Senhor? Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Ele está dizendo que não sabia falar o seguinte: eu não tenho capacidade para fazer isso, né? Eu não sei se alguém que fala desse jeito, que vai falar para todo mundo, do nosso povo, falar do Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou limitado até culturalmente. Talvez ele estivesse dizendo isso, né?
Então ele alega aqui um quê de timidez, um quê de falta de experiência. Imagine se Deus falasse assim: eu vou te mandar para você falar a todos e às outras nações. Cada um de nós falaria a mesma coisa para o Senhor. Senhor, não posso com uma criança, eu não sei falar, como que eu vou fazer isso? Né? E os conflitos emocionais de uma responsabilidade tão grande. Imagine, eu fico imaginando Jeremias no conflito da responsabilidade. Primeiro ele pensar como que ele estaria na frente de todo mundo ouvindo o que ele ia falar. Talvez ele pensasse nas consequências do que outros iam ouvir do que ele ia falar, né? E também a limitação que ele tinha. Então, uma coisa que a gente aprende aqui é que sentir-se limitado não nos impossibilita de cumprir a missão, desde que a gente faça qualquer coisa na dependência de Deus. Porque existe uma coisa que não é uma frase bem bolada, mas é que é uma verdade bíblica, que aquele que chama, que é Deus, Ele capacita. Deus nunca chamou alguém sem capacitar essa pessoa. E Deus não dá toda a capacidade antes. Deus vai dando a capacidade na medida em que as coisas são necessárias, né? Então, existe um começo, às vezes um começo tímido, um começo pequeno, mas que na medida vai ter o seu desenrolar, e nesse desenrolar Deus vai capacitando, até que quando você vê, a missão está sendo cumprida. Isso aconteceu com os discípulos. Os discípulos eram pescadores. Os discípulos eram pessoas limitadas para nós imaginarmos a tarefa deles serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Não é isso que Jesus falou? Recebereis poder para ser testemunhas. Você pensa naqueles homens pescadores e você fala: nossa, um desafio como o de Jeremias. Mas eles não foram capacitados de uma hora para outra. A capacitação foi vindo ao longo do processo das coisas como foram acontecendo, e nós vemos Pedro, que escreveu as cartas, nós vemos o João, que escreveu as cartas, nós vemos o Mateus, nós vemos o Lucas, nós vemos um apóstolo Paulo, não é isso? Assim como Abraão é o pai da fé, mas ele no começo tinha a sua fé para ser trabalhada, mas na medida em que foi caminhando, Deus foi trabalhando, e até que houve um momento em que ele foi testado no último, na questão do sacrifício do seu filho, aonde agora ele é olhado como pai da fé, como um exemplo de alguém que tinha fé no Senhor. Então, a nossa limitação não nos impossibilita de executar a nossa missão, a missão que foi confiada, desde que a gente viva nessa dependência, porque Deus vai dando para cada momento, para cada circunstância, aquilo que a gente precisa para realizar aquela tarefa na hora que ela se apresenta na nossa vida. A gente sempre pensa assim: a graça de Deus é derramada sobre nós na medida em que eu necessito. Para nós a graça ela é sempre abundante, porque é favor, é graça. Mas Deus vai dando a graça. Por isso Jesus diz assim, que a gente deve viver um dia de cada vez, não é isso? Basta o seu mal a cada dia. Nesse dia Deus dá a graça do tamanho que eu preciso para viver esse dia. Amanhã é outro dia, é outro tamanho de graça, é outra coisa que o Senhor vai fazer. É a mesma coisa no exercício da missão. Você veja aqui no 8, veja só, Deus o chama, ele acha que é uma criança, ele fala para o Senhor dos seus conflitos, e no verso 8 Deus o encoraja. Diz o quê? Não temas diante deles. Não tenha medo, porque eu sou contigo para te livrar. Então Deus já, olha só o que ele fez, ele chamou, Jeremias já viu sua limitação e Deus já o encorajou. E no verso 9, aí Deus vai e toca na boca do profeta Jeremias, concedendo unção, concedendo a unção que ele precisava como profeta. Então, isso que eu digo aqui, aquele que chama, capacita, né? Capacita. E por último, no verso 10, diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para quê?
para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, mas também para edificar e para plantar, né? Então está estabelecido que a palavra do Senhor sempre vem alterar o estado das coisas. A palavra do Senhor sempre vem para alterar o estado das coisas. Quando a gente senta com o coração voltado para Deus, desejoso de ouvir de Deus, a palavra é lida, a palavra é pregada, ou a palavra é lida e ela é pregada para o seu coração, na sua leitura que você faz, ela vem para alterar o estado das coisas, né? Às vezes a gente vai ler porque a gente está aflito, às vezes a gente vai ler porque está com sede, com fome, às vezes a gente vai ler porque está precisando de uma direção, e a palavra vem para alterar o estado das coisas como se encontram dentro da gente. E ele disse, essa palavra para Jeremias, que ele tocou na boca de Jeremias, ungindo Jeremias, dando a unção para ele falar, e disse que hoje eu te constituo sobre as nações e reinos, para você arrancar e derribar por meio da palavra. Porque ele não foi lá com machado, com tanque de guerra para fazer isso, era por meio da palavra, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, mas também para edificar, também para plantar. E então está mostrando que essa palavra que Deus colocou na boca de Jeremias era uma palavra que tinha poder para alterar o estado das coisas, né, no coração das pessoas. Aí em Isaías, Deus diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, né? Então minha palavra não volta vazia, ela vai e altera o que tem que ser alterado. Se é para tirar, para arrancar, se é para destruir aquele estado pecaminoso, se é para fazer uma transformação, se é para limpar, se é para mudar, ela vai fazer isso. Agora, se é para construir novos valores, se é para edificar novas coisas, ela também vai fazer. Ela tem o poder de destruir aquilo que não agrada a Deus, mas também tem o poder de construir aquilo que agrada a Deus, né? Então está estabelecido que a palavra do Senhor vem para alterar o estado das coisas. Então você pode perguntar, o que eu faço com tudo isso? Primeiro, esteja atento às palavras que saem da sua boca, né? Na sua casa, com as pessoas que você convive e até mesmo para a sua própria vida, porque a gente fala com a gente também, né? Você não fala com você? Seus pensamentos não falam com você e a respeito de você, né? As coisas que a gente sente, a gente fala com a gente muitas vezes. Cuidado, né? Esteja atento às palavras. Procure compreender você mesmo diante de Deus, como Jeremias foi tendo compreensão dele mesmo diante de Deus. Compreenda que todas as manhãs você levanta por causa da graça de Deus. Confie na capacitação do Senhor. Não seja tímido, seja ousado nas coisas de Deus, né? No que for fazer. Coopere e permita que a palavra altere a sua vida. Altere o seu pensamento, altere o seu temperamento, altere o que você está sentindo. Permita isso. E aquilo que Deus estabelece é sólido. E a gente pode construir através daquilo que Deus estabelece a nossa vida no dia a dia. Amém? Buscando o nome de Jeremias, que é o Senhor estabelece, a gente viu aqui que algumas coisas estão estabelecidas, né? Vamos orar então? Pai querido, nós louvamos o Senhor pela Tua Palavra e por tudo aquilo que aqui nós vimos que estabelecido está pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a refletir antes de falar, de pensar antes de agir, de ser tardio no falar, no irar. Dá, Senhor Deus, que possamos levantar todos os dias sabendo que levantamos pela graça e vivemos pela graça do Senhor. Dá que possamos confiar que o Senhor que chama também é o Senhor que capacita.
para que a gente não fique temeroso por demais diante de uma tarefa que venha nos travar, mas possamos confiar e buscar no Senhor a força, a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos para realizar. Ó Deus, tantas coisas nós vimos aqui que estão estabelecidas pelo Senhor, que a Tua Palavra cumpre o propósito pelo qual o Senhor anuncia. Então, Senhor, o Senhor sabe como os nossos corações estão, como nossas vidas estão, como está a vida de cada um que ouviu essa mensagem. Eu peço, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor ajude, que aquilo que o Senhor estabeleceu se cumpra, levantando, edificando, encorajando, fortalecendo cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.